Olá, hoje dando continuidade ao nosso assunto sobre relacionamento com Deus, gostaria de usar um texto que está em Atos 2:46 e 47, que nos diz assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, lhes acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, esse texto nos fala de como diariamente os apóstolos perseveravam unânimes, ou seja, eles eram constantes, eles permaneciam e conservavam-se de acordo em conformidade com os demais. E Deus respondia diariamente, salvando vidas. Então, mesmo por base nesse texto, mesmo que tenhamos um culto semanal, aquele culto de domingo, aquele culto maravilhoso, que nós pensamos assim, vamos nos encher, vamos nos armazenar a presença de Deus, que você se sente cheio, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser diário, nossa busca, ela deve ser diária, dia após dia, com o nosso devocional. Bom, esse conceito da busca diária, ela está destacada em vários textos, e nos diz que nós, como cristãos, não devemos trabalhar com estoque da presença de Deus. Biblicamente, assim como aconteceu com o maná, nós devemos entender outros princípios espirituais que nos conduzem a outras formas de nos relacionar com Deus, que não diz respeito a estocar, que não diz respeito a armazenar a presença dele. Em Jeremias 2,13 nos fala o seguinte texto: Porque o meu povo fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e segundo, cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Bom, nós temos que entender que cisterna é um lugar de armazenamento de água. Mas a gente imagina, que as pessoas tinham que buscar água em lugares distantes. A Bíblia diz que quando Jesus encontra uma mulher ali junto ao poço de Sicar em Samaria, ela estava do lado de fora da cidade com um cântaro. E com certeza devia ser um dia com sol bem quente, devia ser uma hora do dia bem quente. E eram várias idas e vindas a uma fonte, porque não se consegue viver sem água. E muitas vezes, para tornar a vida mais cômoda, eles usavam cisternas, eles faziam reservatórios. E foi exatamente isso que aconteceu no dia do maná, quando o Senhor falou: vocês vão sair e buscar a porção diária. E com certeza alguém deve ter pensado assim: por que levantar todo dia e se de repente eu não posso estocar, não posso armazenar e adiantar o meu trabalho, garantir a minha comodidade? Mas, como diz a Bíblia, aquilo que o Senhor mandou, quando ele tentou ser armazenado, ele se perdeu, ele deu bicho. Pois Deus não quer que trabalhemos com estoque da presença dele, mas que possamos renovar dia após dia a presença dele em nossas vidas, porque nós precisamos, sem exceção, ir à fonte para buscar a nossa água, o nosso sustento. E isso significa o quê? Ir a Deus, receber as intervenções do Senhor e saber que nós precisamos disso dia a dia, que nosso relacionamento com Deus, ele deve ser diário, ele deve ser constante, nós devemos ser constantes na presença do Senhor. E não só constantes na presença do Senhor, nós devemos ser unânimes com os nossos irmãos, nós devemos compartilhar com eles aquilo que Deus tem nos mandado, a presença de Deus na nossa vida, nós devemos compartilhar com os demais. Bom, essa é a palavra que eu queria deixar hoje para os irmãos, e que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia.